a gente começa falando de hipo e hipertiroidismo. Eu sei que vai ano, vem ano. Não adianta, todo mundo tem dúvida, principalmente quando a gente pega um diagnóstico e a gente tem ali, né, aquele diagnóstico e aquela fala do médico do controle do hipotiroidismo e não da cura total, do uso da medicação. Então eu sei que você tem dúvida, manda mensagem pra gente no @belezevida.ofc, porque hoje a gente está recebendo ele, que é endocrinologista, metabologista, Dr. José Marcelo Natividade. Bem-vindo, doutor. Tudo bem, querido? Prazer. Prazer nosso. Falar de hipo e hipertiroidismo é sempre atual, né, doutor? Muito. É uma das principais doenças, eu diria, metabólicas, né, que nós temos no nosso consultório, né? Você tem uma ideia, aqui no Brasil, da população feminina, em torno de quase entre 15% tem hipotiroidismo. É bastante, entre né? ter a doença e a doença subclínica, né? Quer dizer, vamos colocar em torno de 20 a 30 milhões de pessoas. Com essa doença. E doutor, eu ia te perguntar, é impressão nossa ou você acha que teve um aumento, ou pelo aumento de diagnósticos, então bem feitos, ou um aumento realmente relevante das pessoas com hipotiroidismo? Olha, eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que o diagnóstico ele contribui bastante, né? Está mais acessível, Sim. É um diagnóstico realmente simples, né? Então nós temos dois grupos, né? Os pacientes que já são diagnosticados, que já estão com a doença, e aqueles que têm a doença no estado subclínico, né? Esse aí corresponde mais ou menos em torno de 5 a 6%, né, da população que ainda não foram diagnosticados. Mas que agora, com essa tecnologia nova e mais fácil acesso, você vai diagnosticando muito mais precocemente, né? Porque, doutor, tem paciente que vai ter já os sintomas, indícios clínicos de um hipotiroidismo, mas quando ele faz o exame, os hormônios não indicam. Exatamente. É isso. Essa aí seria a fase subclínica, né, em que você tem já a doença, mas clinicamente ela não é ricamente, ela não se manifesta de maneira muito rica, né? Então você tem alguns pontos que convergem para esse tipo de problema, mas ele ainda não se estabeleceu. Mas ela convive bem, mas precisa, claro, já ter uma orientação desde cedo, né? Já pode ser medicado o paciente já que tem, pode. então? Eu geralmente medico já nessa fase já. Porque devolve qualidade de vida, né, doutor? Sim, devolve sofrimento, no muito, fundo. porque você fica sem energia, né? É. Isso no caso do hipotiroidismo, né? Você fica sem energia. Porque a tireoide, ela controla todo o nosso organismo. Eu brinco desde o fio do cabelo até o unha do pé, né? É tudo, né? Então, ela participa de todas as reações químicas do corpo. Então, se você tem uma lentidão dela, você vai ter todas as reações químicas também mais lentificadas, né? Então, você vai ter todos uns sintomas, sinais bastante característicos. E até o ganho de peso, que é o que todo mundo, muita gente vai investigar porque começa a ganhar peso de uma forma... Em geral, ela tem uma fama nesse sentido, coitadinha. Porque é o seguinte, você vai ter um ganho relativo pelo hipotiroidismo, de fato, de 2 a 5 quilos no máximo. Mas é bastante, né, doutor? Que não é pouco, né? Não é pouco. Mas, assim, em geral, quando você corrige o problema, e grande parte disso é água, né? É retenção hídrica, entendeu? Quando você corrige, ela já desincha e tal. O resto vem por um processo de obesidade, vem por um processo de alimentação, sedentarismo, uma série de estilo de vida, né? Tá certo. Vamos começar com os nossos mitos e verdades, doutor? Então vamos lá. Primeiro mito ou verdade na tela. Olha lá, vamos ver se vocês acertam, hein? Hipotiroidismo sempre causa ganho significativo de peso. É mito ou é verdade, doutor? É mito. É mito, então não é significativo. Não é significativo. Embora, claro, uma pessoa, por exemplo, com peso igual ao teu, né? Você é muito levinha, você ganhar 2 a 5 quilos, significativo. Vai parecer. Depende, né? Mas assim, em geral, é de 2 a 5 quilos, como eu falei agora há pouco. Não é tão significativo assim. E não é de gordura, como você comentou, né, doutor? Isso, parte é de retenção hídrica, entendeu? É um inchaço, né? A pessoa fica com a pele meio edemaciada, né? Então, isso vem muito nesse combo, né? Quando você corrige a glândula, você vai desinchando e tal, esse cansaço desaparece, você começa a fazer mais atividades, começa a ficar mais motivada, e isso também contribui para a perda de peso. Tá certo. Próximo mito ou verdade na tela, manda mensagem pra gente no @belezevida.ofc. O metabolismo fica mais lento em pessoas com hipotiroidismo. Sim. Isso é verdade? É verdade. Quais são os hormônios, doutor, que estão ali atuando quando a gente fala de hipotiroidismo em desequilíbrio, né? Seria o T3 e o T4. Na realidade, é mais o T3 do que o T4. Mas você vai perguntar, mas Marcelo, nas farmácias eu só encontro o T4. Na realidade, esse T4 ele se converge em T3.
tá? Tá. Então, esses dois hormônios é que realmente vão gerar esse problema, quando na falta deles, né, gerar esse baixo metabolismo. E eles são controlados pelo hormônio da hipófise, chamado de TSH, Tá. que não tem, quer dizer, nenhum hormônio tiroidiano, é o hormônio hipofisário que vai regular a tireoide. Tá certo. bom? E o check-up que a gente faz é um check-up de exame de sangue. Isso, exame de sangue. Simples assim. Simples, você vai checar o TSH, vai checar o T4 livre, por exemplo, e esses dois já bastam para ter uma noção de onde você está indo, né? Doutor, agora eu tenho uma pergunta. A menopausa também mexe muito com essa questão hormonal e alguns hormônios até parecidos. Embora a gente fala de estrogênio, de progesterona, o T3, o T4 e o TSH que você comentou, eles também indicam aí algumas coisas quando tem a questão Então, da menopausa. Como é que é esse rolo todo? Porque eu então. fico imaginando as meninas na menopausa, mas que estão com hipo e não conseguem diagnosticar. Então, na realidade, assim, são coisas diferentes, né? Os hormônios que envolvem a menopausa são hormônios esteroides, Certo. né? Estrogênio, progesterona e tudo mais. No caso da tireoide, não são hormônios esteroides. Mas esse tipo de doença, nas mulheres, elas surgem mais a partir dos 50 anos de idade. Certo. Então, são dois raios no mesmo temporal, né? Caíram na sua Isso, casa. 2 raios no mesmo temporal. Você Boa. entendeu? Entendi. E caíram no mesmo lugar. Então você vai ter uma diminuição da função tireoidiana, que não é pela menopausa, e vai ter, claro, também uma diminuição da função ovariana, sim, que é pela menopausa, que é uma questão fisiológica, é normal, né? E tem que diagnosticar. E tem que diagnosticar. Porque senão, mesmo que resolva com reposição hormonal e vai ajudar na menopausa, ainda assim não corrige Sim. a tireoide. Inclusive, essa baixa função tireoidiana, ela mexe também com a parte emocional. Tem pessoas que entram em depressão com muito mais facilidade. Tá. Entendeu? Olha. Então, depressão, por exemplo, pós-parto, uma grande parcela vem de um hipotireoidismo pós-gravidez. Ah, não sabia. Precisa dar uma É até checadinha. comum, É muito comum. porque ele vem pelo um descontrole que acontece ali Durante a gravidez durante e a tal, gravidez. e aí depois de 2, 3 meses pós a parte puerperal, ele vai ter ela poderá ter uma descompensação para menor, quer dizer, vai começar a ter um hipotireoidismo que poderá gerar aquela depressão pós-parto, aquela aversão ao bebê, aquela tristezinha. Pode ser, não estou dizendo que seja a única causa. Mas ela é bastante frequente. Tá certo, tem que investigar, meninas. Próximo Mito ou Verdade na tela, já perguntinhas do público no @belezevida.ufc. Apenas mulheres podem desenvolver o hipotireoidismo. Não, ela é bem democrática. Não tanto, né? Não Porque tanto. as mulheres têm 5 a 10 vezes mais que os homens. Mas os homens também têm. Nossa, né? doutor, bastante, né? Da população 5 a 10. geral dos pacientes com hipotireoidismo, de 1 a 2% são masculinos. E quais são os sintomas principais para a gente colocar aqui para o nosso público como sinal de alerta? Olha, um dos principais seria um cansaço, é uma fadiga, né? Tá. Em que você já acorda cansada, dorme cansada. Você pode dormir 12 horas. Parece que você dormiu 2, né? Você não se restabelece. A pele fica um pouquinho mais ressecada, as unhas um pouco mais quebradiças, o cabelo quebradiço. Uma das causas de queda de cabelo também seria o hipotireoidismo, né? Você vai ter uma lentidão, né? No caso de raciocínio, isso num quadro mais avançado, né? Você vai ter o intestino um pouco mais preso. Ah, também. Também, né? Você vai ter alterações de marcha, de fraqueza muscular, né? Dor muscular. Então, esses são os principais pontos, né? Uma sonolência excessiva, né? Como sinal de alerta para ir atrás de os ajuda. principais são um cansaço, uma fadiga e uma dificuldade. Muitas mulheres procuram o meu consultório que não conseguem emagrecer porque não vem uma razão. É o que você falou, junta a menopausa com o hipotireoidismo e ela quer saber se ela tem, né, alguma coisa a ver com a tireoide. Mas, de maneira muito frequente, eu vejo que tem a ver, sim. Essa dificuldade e tal começa realmente com essa disfunção tireoidiana. Doutor, quem tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo pode fazer o uso das canetinhas de GLP-1? Pode. Isso também é um assunto agora muito atual, né? Pode, não tem nada clinicamente, ou pelo menos em termos de trabalho, mostrando que diminui a sua absorção. Uma ressalva é feita ao Rybelsus, né? Que é a semaglutida via oral, né? Que é um análogo também do GLP-1. Neste caso, na própria bula, já consta, se você toma remedinho para tireoide, você tem que mudar o horário de tomada, tem que passar para a noite. Ah, até 4 horas a última refeição, entendeu? Aí você vai tomar
o seu Ribelsus tranquilamente. É o único caso que um GLP-1 ele pode interferir na absorção dos hormônios tisulianos. Olha que interessante, gente. Tá? Os outros não. Não, os outros não. Vida normal. Vida normal. Aliás, só uma parte. O que mais interfere na questão da absorção do hormônio tiroidiano é o café. Tá. Alguns farináceos, tipo fisílio, né? Porque ele forma uma goma e você acaba dificultando essa absorção. Então, as mulheres tal, que fazem uso de fisílio para a questão de saciedade, mesmo para a questão do intestino, um certo cuidado. Só fazer uso desses farináceos pelo menos 4 horas após a ingesta dele. Tá? Senão o remédio não é absorvido. Ele é muito pouco e claro que vai dar alteração no TSH. Você vai ter, no laboratório, ela vai encontrar isso. No papel vai encontrar os exames meio que normais ou próximos do normais, mas um TSH muito elevado. Muito elevado. Então, eles não casam, né? E você vai ver, é o uso inadequado. E tem que ser tomado em jejum. Jejum. Esse remedinho, né? Jejum. Precisa de um ambiente ácido, né? Então, precisa ser em jejum. Pelo menos meia hora ou 1 hora antes do café da manhã. Do café da manhã. É muito importante isso. Tá certo. Vamos pro próximo Mito ou Verdade, já perguntinhas do público. Na tela, então. Hipotiroidismo pode causar sintomas como cansaço, depressão e queda de cabelo? Sim. Já falamos agora há pouco, é verdade. É verdade. É um dos principais pontos, né, que levam o paciente aos consultórios dos endócrinos, né? Eu acho que queda de cabelo deve levar bastante. As dermatos devem ficar com o consultório lotados, né? Porque elas também. Hoje temos pauta sobre isso, inclusive, daqui a pouquinho. Elas às vezes são as primeiras a detectarem, né? Porque as mulheres na questão do cabelo vão e ela faz o primeiro rastreio e ela identifica e ela já encaminha para o endócrino, Para o endócrino, porque a razão está ligada à questão hormonal. Hormonal. Né? E do hipotiroidismo. Tem mais, olha lá, na tela. Se não tratado, o hipotiroidismo pode impactar negativamente a qualidade de vida. Sim, bastante. Você fica sem né? energia, sabe? Você acorda cansado, como eu já falei, dorme cansada, você não tem ânimo para nada, né? E, doutor, se não tratado, ele vai piorando? Essa questão do desequilíbrio hormonal vai ficando ainda mais intensa? Vai. Se você não tratar, se você não repor, porque a glândula ela vai fibrosando, ela vai inflamando, né, por um alto anticorpo que vai fazendo a sua destruição. Então, essa glândula, ao longo de décadas, ela vai perdendo capacidade funcional, até zerar. Entendeu? Então, se você não fizer essa reposição... Ela zera? Ela zera. Se você não repor, você vai a óbito. É como... Entendi. É como se você tivesse feito a retirada para as pessoas que precisam retirar a tireoide por uma questão... Retirou a tireoide, por exemplo, você ficou sem nada. Você não pode ficar sem nada, senão você vai a óbito. Porque ela que gerencia toda essa parte metabólica, né? Então ela vai aumentando mesmo, vai ficando cada vez mais grave o hipo. Então, é por isso que você tem que, de vez em quando, de tempos em tempos, você tem que ir ao consultório do seu médico e fazer o pequeno ajuste. Claro, depois de 20 anos de doença ativa, dificilmente você vai ter uma glândula ainda funcionante. Então, você já vai estar na dose máxima, aí é só administrar essa dose. Mas, nesse período, você tem que voltar de maneira regular ao seu médico para poder fazer os pequenos ajustes, que são importantes. Tá certo. Ó, tem perguntinha já aqui, um monte de gente escreveu pra gente aqui, ó. Belisa, um beijo, obrigada. Tive um câncer de tireoide há 6 anos. Ouço médicos dizendo que tem que repor o T3, mas meus médicos dizem que não precisa. Ela pergunta a sua opinião. Isso é muito comum hoje em dia, né? As pessoas, não sei, as pessoas gostam, né, do old school, né? Antigamente, nós tínhamos o T3 e o T4, o nome comercial era o Sinomel. Mas não fazia sentido você dar o T3, porque ele tem uma absorção muito rápida e ele tem uma ação em torno de 10 dias. Então, para você controlar esse paciente é muito difícil. Então, ele saiu em desuso e ficou só o T4, com diversos nomes, que é a levotiroxina. Esse T4, quando você ingere, ele se transforma em T3. Então, não há necessidade de você fazer uso do T3. Entendi. Entendeu? O próprio corpo... Transforma. Você tomou o Puran T4, seja qual outro nome comercial, você ingeriu ele, lá ele vai ser quebrado, ele vai perder uma molécula de iodo, fica com 3, e aí ele continua atuando como T3. Então não é necessário repor o T3. Isso é uma modinha que apareceu. Doutor? É uma modinha. Eu não sei, as pessoas querem reinventar a roda, né? Então, e aí entra, você sabe o que é interessante? Aí fica esse debate, essa discussão, e aí a gente, como paciente, a gente fica perdido mesmo, claro, né? Por isso que é cada importante fala a gente uma coisa, trazer pautas assim. É importante, porque isso, aliás, é uma pauta interessante, porque as pessoas estão tomando isso como se fosse, às vezes param de tomar o T4, ou então tomam o T4 e o T3.
né? Nossa. Quer dizer, então não faz o mínimo sentido. Não tem sentido. Vou para outra perguntinha, doutor, da Géssia. Um beijo, obrigada. Doutor, a suplementação de vitaminas como zinco, selênio, vão ajudar no hipotiroidismo? Não vão ajudar no hipo, mas vão ajudar nas consequências que ele provoca. Vão ajudar na questão da pele, da unha, dos cabelos. Tá. É muito importante. Eu acho que o zinco, o selênio são importantes. São viu? importantes. Tá? Mas é difícil encontrar alguém quer dizer, com déficit disso, né, de maneira muito intensa, né? Eu acho que assim, eu acho que melhor a reposição hormonal, desses elementos é através da alimentação. Da alimentação. Né? Dessas vitaminas, dessas minerais, é a alimentação. Claro que, devido à vida com o estresse que nós temos, né, você pode repor tudo mais com suplementos, sem problema nenhum. Mas eles são importantes, sim, eles ajudam. Mas não que vão ajudar na questão da tireoide, de transformar a tua doença só tomando zinco e selênio. Mas vão ajudar um pouquinho na absorção e tudo mais. Cabelo, pele, unha. Isso, melhora bastante. Vamos para o próximo Mito ou Verdade, já tem mais perguntinhas no Instagram, viu? Olha lá, pessoas com hipertiroidismo tendem a emagrecer mesmo sem mudar a alimentação. É mito ou é verdade? Sim, é verdade. É o oposto do hiper, É né? exatamente o oposto. É o oposto. Ela fica acelerada, ela fica com uma temperatura corporal mais elevada, com intolerância ao calor. Ela tem uma fala mais rápida, ela é agitada, taxinética, né? Tá. E ela tem intestino que funciona com muito mais intensidade, então ela vai perdendo o peso, ela tem uma queima calórica enorme, ela sente calor, numa temperatura de 14, 15 graus, ela está suando, né? Uau. Então, e ela perde, ela tem uma fome intensa, ela come sabe, bastante, e ela fica nervosa e perde peso, entendeu? Então, é um ciclo que é o oposto do hipotireoidismo. Lá existe uma lentidão metabólica, aqui existe um hipermetabolismo, né? E doutor, qual o perigo de não tratar o hiper? O hiper, a curto prazo, eu acho que ele é mais grave, né? Porque o hiper, como ele dá uma taquicardia, né? Você pode ter uma arritmia do seu coração muito importante, levando a uma parada cardíaca. Olha só, gente, estou entendeu? sério. Então é muito importante isso de tratar. Eu acho que ele é mais, quer dizer, os dois são muito importantes, mas de maneira mais aguda, eu acho que é o hipertireoidismo, que é o base do Graves, que é a principal causa, né? Tem uma outra causa que é um nódulo hiperfuncionante, que não é muito difícil, que é o Plummer, mas a principal causa é de fundo, também é de caráter autoimune, chamado de base do Graves, são dois médicos, um alemão e um irlandês que descobriram isso no final do século, no início do século passado, e que contribuem para esse quadro, né? De perda de peso, taquicardia, pele quente e úmida, intestino hiperfuncionante, você fica com tremores. Se você para, você não consegue segurar, às vezes, uma caneta. Nossa, doutor. Um aspecto emocional terrível. Você fica muito irritada, mas muito irritada. As pessoas pensam que é um ser alienígena aqui do lado ali. Tá muito estranho. Muito estranho. Mas, doutor, o que vai ser alterado nesse caso como hormônio? Também o T3, né? E o T4. Ao invés de cair, eles vão subir. Eles sobem. Eles sobem bastante. Aí o TSH, que controla, vai estar suprimido, né, que é uma tentativa da hipófise tentando frear essa hiperprodução, né? E porque ele faz um autoanticorpo que vai atuar no receptor do TSH, como se fosse uma falsa chave. Ele vai lá e ele liga essa glândula e deixa ela funcionando sem parar, entendeu? Entendi. Então ela vai funcionando e não tem como regular ela, porque a única regulação seria através da hipófise. Ela diminui o TSH, que seria o fator regulatório. Só que ele perdeu a capacidade em cima desse receptor. Entendi. Então, ela vai funcionando bastante e tal, e aí pode crescer, vai dar um bócio difuso. Também. Chama de bócio difuso tóxico. Outra característica é a protusão dos globos oculares. Olha. Pode ser bilateral ou unilateral. Às vezes, o primeiro sinal que surge é uma protusão do globo ocular. Que leva ao oftalmo, que encaminha ao endócrino. Que, aliás, é muito importante isso aí, viu? Mas, doutor, o tratamento é o mesmo? É com medicação? É com medicação. Aí você vai ter ou com medicação, né? Que você vai usar um bloqueador de conjugação do hormônio tireoidiano dentro da glândula. Ou você vai usar um método chamado de iodoterapia, né? Você joga um iodo para queimar a glândula. Ou, em último caso, você vai retirar essa glândula. A glândula. Tá certo. Doutor, vamos para a nossa última, olha lá. Na tela, então, para fechar a mito ou verdade, tem um monte de perguntinha para você no nosso Instagram, viu, doutor? Maravilha. Aí, ansiedade, insônia e aceleração dos batimentos cardíacos são sintomas comuns do hipertiroidismo? São. Sim. São muito então, comuns. Esse aí já é o que a gente tem que manter a atenção, né? Ficar mais atento. Perda de peso, tremores finos, né? Uma ansiedade que você não sabe de onde vem, né? Uma perda de peso, você fala, nossa,
eu estou comendo muita fome. E não engordo, e né? tremo, tudo isso, entendeu? né? Tem todo o coração dispara um pouquinho. Mas é mais raro do que o hipo. Ele é mais raro que o hiper. Ele é menos comum, vamos dizer menos assim, comum. mas muito menos comum. No consultório, de cada 100 hipos que eu trato, 4 a 5 são hiper. Quer dizer, problemas de tireoide, de cada 100 problemas tiroidianos, 5 são hiper. E 95% hipo. Doutor, Tá? para a gente encerrar, tua pergunta tão legal é do Gu, que cuida do nosso fã-clube, meu querido. Um beijo para você. Ele disse, é verdade, que a maioria dos nódulos na tireoide, se eles são benignos, é verdade? A maioria, 95% são benignos. Graças tá? a Deus. Tanto é que hoje você vai escalonar essa investigação através... Então, você tem um nódulo, apareceu no ultrassom. De acordo com as características desse nódulo, você vai eleger ele para uma punção ou não. Tá? Então, sei lá, TIRADS, que é a classificação que vai de 0 até 5. Então, você vai, de acordo com essa imagem, você vai classificar ele. Deu lá um TIRADS 5, por exemplo, então você vai elegê-lo para punção. Mas ele é maligno? Não, nós estamos apenas tentando dizer se de fato ele é maligno ou não. Desta punção é que vai sair o resultado. Perfeito. De cada 10 punções que eu mando fazer, 2 são positivadas como malignidade. O resto, veio todo aquele percurso achando que era maligno, no final, graças a Deus, não era. Que bom, doutor. Olha, eu vou bom? te convidar a voltar, porque obrigado. O público gostou bastante, está cheio de perguntinha para você Será um lá grande no nosso prazer, Instagram. viu? Depois, se você puder responder, o público agradece. Com certeza. E eu vou convidar todo mundo para conhecer a sua página, o seu Instagram. Na tela para vocês, então, a rede social. Doutor, é @jmarcelo Natividade, tudo junto. @jmarcelo Natividade, tudo junto. Esse é o WhatsApp do consultório, 93709-8463, 93709-8463. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu? Adorei. Até a próxima. Obrigada, doutor. Muito bom.